Pão e café, combinação clássica das manhãs dos brasileiros, né? Só que manter essa tradição tem custado cada vez mais caro. As variações climáticas dos últimos anos prejudicaram as produções. No caso do café, a alta para o consumidor chega a quase 40%. Quem vive essa realidade no dia a dia usa estratégias para segurar o preço e não perder o cliente. Todas essas delícias têm algo em comum. A farinha de trigo é um dos ingredientes da receita. O cereal tem sofrido aumentos constantes nos últimos meses. A negociação do produto é atrelada às variações do dólar. O proprietário da padaria em Ribeirão Preto diz que ainda tem segurado o preço para o consumidor, só não sabe até quando. Nós estamos tentando controlar, procurando não subir, até por conta do cliente também, porque, não sei, eu não subi nada ainda. Estou aguardando para ver até onde a farinha vai. Vamos esperar janeiro para ver como é que vai ficar. O café é outro produto com aumento de preço. No final do ano passado, atingiu a maior cotação dos últimos 50 anos na Bolsa de Nova York, um recorde histórico. Do tipo arábica, a saca de 60 quilos passou de R$ 2.200. Nos supermercados, a alta chegou a quase 40%. De volta à padaria, o preço do cafezinho ainda se mantém. É uma estratégia do comerciante. O consumidor toma o café e consome outros produtos. Inclusive, se você for em alguns atacadistas, o preço difere 50%. Tem alguns, não sei se não compraram ainda, o preço está lá atrás. Não tem condição. No preço estão falando que vai até a R$ 70 o quilo. Como é que você vai vender um café? E aí, com ele caro, você aumenta. Aumentando o preço, diminui o consumo. Diminui o consumo, aumenta o custo. Aumentando o custo, aumenta de novo o preço. É uma cadeia. No caso do café, os problemas começaram há 2 anos. Primeiro com a geada, depois com longos períodos de estiagem. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou queda na produção de 3 milhões de sacas. Na época, a Record mostrou a situação de produtores de Santo Antônio da Alegria. No passeio pela lavoura, o cenário era desanimador. Queimou? Queimou bastante, hein? Nossa! A geada deixou prejuízos, 600 sacas de café a menos. A gente vai ter um prejuízo estimado de 500 a 600 mil reais. Torcendo para que a lavoura reaja bem, que a chuva venha, né? E que a lavoura reaja para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor das plantas daqui para frente, para a gente conseguir estar recuperando aí esse prejuízo. José Carlos de Lima Júnior é economista e acompanha principalmente o comportamento do mercado do agronegócio. Ele explica que no caso do café, as interferências do clima não afetaram apenas a produção no Brasil, maior produtor do grão. No Vietnã, segundo maior produtor, a seca reduziu em 5 milhões de sacas a safra 2021-2022. No ano passado, 2024, o Vietnã foi muito prejudicado pelo clima. Lá, no caso, a seca foi muito intensa. E aí a situação, o problema é que nós tínhamos simultaneamente, de um lado, um problema de oferta e de outro, o estoque também estava muito baixo. O café é uma cultura perene. Significa que não precisa ser replantado todos os anos. A vida útil de um cafezal chega a 25 anos. Recompor a produção vai tempo. Os ciclos duram entre 2 e 3 anos. Por isso, a normalidade dos preços ainda demora. Nós não teremos, digamos assim, aquela elevação que nós tivemos em 2024. Porém, a perspectiva de preço para o café ainda é de manutenção de preço alto, principalmente se a gente considerar que, além de toda a oferta que o Brasil tem, nós temos também a situação de consumo que praticamente tem crescido ano após ano. Então, essa realidade deve ainda se manter em 2025 com preço um pouco mais caro. No caso do trigo, a estimativa é que a safra brasileira 2024-2025 chegue a 9 milhões de toneladas, segundo consultorias do setor. O trigo tem um ciclo mais rápido de produção, entre 4 e 5 meses. Segundo o economista, mesmo com tendência de queda nos preços, agora no primeiro semestre, a comercialização do cereal é em dólar. No final do ano passado, a cotação da moeda americana ultrapassou os R$ 6. E isso ainda pode custar caro para o Brasil, que depende da importação para complementar a produção interna.
Nesse momento, o preço do trigo já está em queda no mercado internacional. O que ocorre é que nós estamos, digamos, na ponta, né, da cadeia produtiva, como consumo, então essa queda leva um tempo para chegar até nós. Lembrando que, pensando em termos de volume de produção, a oferta tende a ser maior, logo o preço do trigo deve cair. A grande diferença que a gente precisa considerar é o valor cambial, porque muito do trigo que nós utilizamos ele é importado. Então, nesse caso, ainda que o preço caia no mercado internacional, a relação cambial na situação de compra pode encarecer o produto aqui no país.